Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 26 e o versículo 41. Assim está escrito: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui estamos diante das palavras de Jesus, dirigida aos seus discípulos, na ocasião em que ele estava dirigindo-se para o Getsemane, para aquela experiência com Deus, antes de ser levado à prisão, o momento em que ele estava com a sua alma angustiada, com tristezas até a morte, mas chamou os seus discípulos para que o acompanhasse até um determinado lugar e depois os deixou ali, que eles ficassem velando, enquanto ele ia um pouco mais adiante orar. E quando Jesus volta, Jesus os encontra dormindo. Eles não tiveram a força necessária para permanecer vigilante, velando por aquele momento. E foi aí então que Jesus questiona diante deles, dizendo: então, nem ainda uma hora pudestes velar comigo? E daí traz este assunto dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Duas coisas que Jesus colocou aqui como primordiais para manter-nos despertos diante de situações, principalmente das tentações, para que não venhamos a ser levados e enganados por ela, a agirmos de maneira contrária àquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Ele esperava dos seus discípulos que eles velassem com ele. No entanto, eles não conseguiram cumprir esse estabelecido. Então, Jesus orientou desta forma e seguiu adiante para mais um período de oração. Foi a primeira vez, foi a segunda vez, foi a terceira vez, até que chegou o momento, ele disse: agora vocês podem dormir, podem repousar, podem descansar. Então, existe um momento em que há uma necessidade urgente da oração e da vigilância, porque todos nós estamos sujeitos a estas situações que se apresentam diante de nós. E uma vez que fomos alcançados pelo Senhor Jesus, libertos, salvos e transformados por Ele, Ele colocou diante de nós uma vida espiritual abundante, uma vida cristã, que nós devemos vivê-la na sua presença. Então, o verdadeiro cristão, ele tem prazer de viver a vida que o Senhor lhe deu com alegria, com paz, com gratidão e na maneira em que possa agradar ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: já estou crucificado com Cristo, e a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o texto completo, ele diz assim, Gálatas 2:20. Vamos à leitura, para não pular nenhum trecho. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, mostrando claramente que a vida que ele estava vivendo agora, depois do encontro com Jesus, não era a sua vida particular que ele vivia anteriormente, mas era a vida de Cristo. É Cristo vivendo dentro dele. E é assim mesmo que acontece quando o trabalhar de Deus mediante a salvação, o Senhor Jesus ele vem fazer morada
dentro de nós. Uma das cartas escrita no Apocalipse por João, está escrito o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, no momento em que Cristo entra na nossa vida, é dever nosso vivermos a vida de Cristo. Ou seja, a vida cristã, a vida ligada, interligada, relacionada, entronizada com a vida de Cristo. Porque o próprio apóstolo Paulo disse: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós nos manifestaremos com ele. Então a vida que nós temos que viver é a vida cristã, é a vida em Cristo. Ele disse: a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós com ele nos manifestaremos em glória. Então, viver a vida cristã é viver de acordo com a vida que o Senhor Jesus viveu aqui na terra e a maneira pela qual somos instruídos pela palavra de Deus. Então, viver a vida cristã ou a vida com Deus é viver uma vida com uma conversão genuína e verdadeira. Porque existem perigos que atrapalham a vida com Deus. Então, os passos principais é que nós devemos ter experimentado uma conversão verdadeira, profunda e necessária, que tenha impactado toda a nossa vida e nos colocado em sintonia com a vontade de Deus. Então nós precisamos viver esta verdadeira transformação, libertação, purificação, restauração e reconciliação com Deus. Tudo isso faz parte da nova vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que agora nós andamos em novidade de vida. É uma vida nova. Jesus disse que esta vida é uma vida com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então é uma vida espiritual, é uma vida abundante, é uma vida frutífera, é uma vida realizada, é uma vida que se vive para a glória de Deus. Esta vida é a que nós recebemos através do Senhor Jesus Cristo, porque ele implanta em nós a vida com Deus, a vida espiritual. Quando ele orientou os discípulos, vigiai e orai, porque eles estavam sujeitos à tentação, assim como cada um de nós também estamos sujeitos à tentação, mas é preciso ter o devido cuidado com a oração e com a vigilância para não se deixar levar por esse estado de coisas. E devemos viver diante da presença de Deus esta vida cristã que ele possibilitou a nós. Devemos viver com sinceridade, com verdade, com transparência. Esta vida, ela deve ser manifestada através do amor de Deus que reina em nosso coração. Então, a vida cristã, ela vai nos colocar de acordo com o propósito e a vontade de Deus para a nossa vida. Mas, visto que nós estamos neste mundo e outrora estávamos imersos no pecado, na iniquidade, nós agora, em Cristo, precisamos atentar para a palavra do Senhor. Quando ele diz vigiai e orai, é porque é uma necessidade que deve ser presente na nossa vida em todos os momentos, porque nós estamos sendo assediados por todos os lados. O pecado que nos rodeia, as testemunhas, os antigos amigos que procuram nos desvirtuar daquela vida que estamos procurando viver com Deus através de Jesus Cristo. Então a vigilância e a oração, eles vêm como um recurso da parte de Deus
para nos dar o fortalecimento necessário e o discernimento para nós sabermos o que é correto na vida com Deus e o que não é. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, termos passado pelo processo da verdadeira conversão, o nascimento espiritual, pela palavra e pela ação poderosa do Espírito Santo. Mas não podemos viver também de maneira em que venhamos a dar aparência de uma coisa que, na verdade, não somos. Não podemos mais viver de aparência. A vida cristã não se vive de aparência, se vive da essência que ela é. E, por outro lado, nós não podemos demonstrar um amor que não seja verdadeiro diante das pessoas. O amor de Deus em nós, ele deve ser demonstrado tal qual ele é. Um amor verdadeiro, sincero, leal e abrangente. É o amor de Deus atuando na nossa vida. E precisamos também, para termos uma vida cristã diante da presença do Senhor, ter cuidado com as nossas palavras. As nossas palavras, muitas das vezes, sem que nós percebamos, elas se ditas fora do propósito e da vontade de Deus, elas vêm trazer a nós vergonha e tristeza. E nós somos responsáveis por tudo o que falamos. Então, as nossas palavras devem ser palavras que produzam edificação e não palavra torpe, desagradável, palavras que são contaminadas pela corrupção do mundo e pelo poder do pecado. Mas que as nossas palavras, elas sejam palavras dignas do nome do Senhor. E não podemos também viver paixões neste mundo em razão de que o nosso amor, na sua totalidade, ele está voltado para amar o Senhor Jesus Cristo. Amando a Ele, Ele nos amou primeiro. A prova maior do amor do Senhor Jesus em nos alcançar, agora de nós, Ele espera que nós o amemos com todo o nosso ser, com toda a intensidade do nosso coração. E ao orientar os discípulos, dizendo, vigiai e orai, ele estava colocando diante deles um recurso para que eles se mantivessem despertados, ativos e prudentes para observar o teor das tentações que sobre eles viriam em dados momentos da sua vida e que eles não deveriam se deixar enganar pelas tentações. A tentação é um convite para desobedecer à orientação de Deus e fazer algo contrário ao que Deus espera de nós. Então, precisamos ter cuidado, não se deixar levar pelas paixões, pelas vãs paixões desta vida. E também não podemos viver como que de avareza. Nós não devemos ficar desejando e ser dominados pela ganância, querendo sempre mais, porque isso não condiz com a vida cristã, a vida espiritual, através do Senhor Jesus Cristo. Então nós observamos que nós temos que ter uma vida pura, uma vida digna, uma vida limpa, uma vida que seja agradável diante do Senhor, que a transformação que Ele fez na nossa vida seja real, seja verdadeira, que nós tenhamos a demonstração de um amor sincero e fiel, que as nossas palavras sejam palavras que tragam saúde espiritual para a vida das pessoas e que nós sejamos ativos na obra do Senhor, que nós tenhamos a responsabilidade diante da ocupação que o Senhor confiou a cada um de nós, que nós possamos então estar vivenciando esta vida com Deus. E à medida em que nós estamos vivendo a vida que o Senhor Deus nos concedeu através de Jesus Cristo, isto está nos preparando cada dia mais para realizarmos um trabalho melhor para a glória do nome do Senhor e também nos preparando
para o dia que se aproxima, quando o Senhor Jesus, então, há de vir para nos levar. Então, existem perigos que procuram se colocar entre nós e Deus para atrapalhar a nossa vida com Deus. O inimigo não fica satisfeito quando ele percebe um homem, uma mulher que foi convertido, liberto, salvo por Jesus, está vivendo a verdadeira vida cristã e não abre nenhuma brecha, nenhum espaço para as coisas que o adversário procura colocar, mas está mantendo-se firmado no Senhor Jesus, mas o inimigo não deixa de ficar lançando setas e através de propostas, que é a tentação, procurar desencaminhar as pessoas de servir a Cristo para servir a este mundo. Mas a vida com Deus, ela não contempla estas coisas que o mundo oferece. É uma vida espiritual, sobrenatural e uma vida com Deus. E, portanto, ela deve estar totalmente identificada e relacionada com o Senhor Jesus Cristo. Então, sobre perigos que atrapalham a vida com Deus, um dos graves perigos é a falsa conversão. A pessoa vem, mas não se deixa libertar e transformar pelo Senhor Jesus e está lá dizendo que está convertido, quando na verdade não houve nenhuma transformação naquela vida que a identifique como um verdadeiro cristão. Então, a falsa conversão é um dos perigos que muitas pessoas procuram alimentar para justificar a sua conversão. Mas a conversão não é igual. Cada um tem a sua conversão. Sim, exatamente. Cada um tem a sua experiência pessoal da conversão pela salvação através de Jesus. Mas a identificação desta conversão deve demonstrar que houve em nós transformações profundas sobre a nossa vida. Quando ela não demonstra e nós continuamos vivendo a mesma vida de antes de Cristo, então isto leva-nos a um grave perigo de uma falsa conversão. Estamos crendo que somos, quando na verdade não há em nós elementos que confirmem que verdadeiramente somos convertidos ao Senhor. Então, a falsa conversão é um perigo muito grande. É quando as pessoas não se convertem, elas se convencem intelectualmente, é o convencimento intelectual, mas não há a conversão verdadeira, que transforma, que muda, que arranca de nós aquilo que não condiz com a vontade do Senhor. Converter é realmente uma transformação profunda que Jesus faz na vida de cada um de nós. E a falsa conversão é aquela que a pessoa tem a aparência, mas não tem a essência, porque o íntimo do coração ainda está sendo dominado por um velho senhor, pelo antigo escravizador, e leva a pessoa a práticas ruins na vida, mas dá a aparência de que, na verdade, é um cristão, quando isto não é uma conversão genuína e verdadeira, é uma falsa conversão. E muitos não têm se apercebido disso e têm procurado dar essa demonstração sem que tenha a essência, sem que no profundo do coração não aconteceu ali uma transformação, uma mudança das trevas para a luz, do reino de Satanás para o reino de Cristo, e, portanto, a pessoa diz ser alguma coisa, mas os seus atos e comportamento dizem outra totalmente diferente. Então, isso são perigos que atrapalham, na verdade, a vida com Deus. A pessoa está iludida, enganada, pensando que está fazendo certo, que está no caminho correto, que é verdadeiramente convertido, quando, na verdade, não tem nenhuma evidência de uma conversão verdadeira.
Veja a conversão de Saulo. Foi a conversão radical, transformou completamente a ele. Ninguém poderia negar que Paulo não era convertido, porque a mudança ficou visível diante de todos. Então, conversão é isto. Ela traz para nós uma transformação, uma mudança significativa que não somente nós percebemos, mas aqueles que estão à nossa volta, eles também percebem que houve em nós mudanças profundas na nossa vida, que são resultados, na verdade, de uma conversão verdadeira. Mas a falsa conversão é um perigo para o que atrapalha a vida com Deus. O segundo perigo que atrapalha a vida com Deus é viver na base da hipocrisia, ou seja, do faz de conta. Faz de conta, é só o exterior. Como o povo de Israel fazia, se apresentava diante de Deus, aparentemente, se olhasse pela aparência, estava tudo correto, fazendo as celebrações, as festas e tudo mais. Mas o Senhor Deus disse o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, viver alimentado pela hipocrisia atrapalha a nossa vida com Deus. Nós não podemos ser hipócritas, deixar-nos levar por uma hipocrisia, uma mentira, um faz de conta, ser uma coisa e aparentar ser outra. A vida cristã não comporta esse tipo de coisas. Se, na verdade, nós somos alcançados e transformados por Jesus, nós vamos abominar a hipocrisia e vamos viver a sinceridade, a lealdade e a transparência da nossa vida, que foi transformada por Jesus. O terceiro perigo que nós encontramos, que atrapalha a vida com Deus, é a falsa caridade. A pessoa faz de conta que ama, mas na verdade não ama. É só uma aparência para que alguém veja aquilo, mas aquilo não parte do coração. Então, esta falsa caridade, esse falso amor que se demonstra ter, mas que ele não procede do coração, é um perigo também que atrapalha a vida com Deus. É viver, é dizer uma coisa e viver outra totalmente diferente. É como alguém disse uma certa vez, quando ouviu alguém proferindo palavras que eram corretas e necessárias, mas a conclusão a que se chegou é: a tua vida fala tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. O que significa dizer? A pessoa estava dizendo uma coisa, falando uma coisa e vivendo outra. Então, na verdade, era um engano, era uma hipocrisia, era a falta de um amor cristão na vida, porque demonstra ter, mas não o tem. No momento mais necessário, se nota que realmente ali não reina o amor de Deus naquela vida. O outro perigo que nós precisamos ter cuidado é com relação à nossa língua, às nossas palavras, o que falamos e como falamos. Qual é o teor, o peso das nossas palavras? Elas são palavras tolas? Elas são palavras desagradáveis? Elas são palavras que não condiz com a vontade do Senhor? Ou são palavras que promovem a edificação? Nós não podemos nos deixar levar por palavras torpes, enganosas, mentirosas. Não, nós temos que ter o devido cuidado e a palavra na nossa boca deve ser sim, sim e não, não. Nós temos que viver realmente aquilo que falamos, aquilo que demonstramos com a nossa vida. Um outro perigo que atrapalha a nossa vida com Deus é o perigo de se deixar levar pelas paixões que se apresentam. Paixões são determinadas coisas ou pessoas que nos despertam o interesse e nos desviam do foco principal, que é a presença de Deus, o amor de Deus
e a vida com Deus. E estas paixões, elas são perigosas, porque elas têm o intuito de nos tirar da presença de Deus. Um outro perigo que encontramos é o perigo de se deixar dominar pela avareza, o desejo de conquistar, de usurpar, de subtrair, ou seja, o desejo de querer sempre mais. Não se contentar com o que tem. Isto chama-se avareza, e a avareza é um dos perigos também que atrapalham a vida com Deus. E por fim, o comodismo, a pessoa que se acomoda diante das situações. O comodismo ou a acomodação, as pessoas aceitam tudo o que se apresenta diante delas e, portanto, este é um perigo muito grande, porque no comodismo a pessoa pode estar consentindo com práticas que são contrárias à vontade de Deus, por não se manifestar ou não ter uma atitude convincente com a vida cristã, a vida com Deus. Então, pessoa acomodar-se, principalmente a este mundo mau e cruel, é um perigo muito grande, que certamente atrapalha a vida com Deus. Então, nós precisamos viver a nossa vida com Deus de maneira ordeira, de maneira correta, viver uma verdadeira conversão, viver de maneira transparente, demonstrar o verdadeiro amor, ter cuidado com as nossas palavras, não se deixar levar pelas paixões, não se dominar pela avareza e nem se colocar diante do comodismo. Mas o que devemos fazer então? Devemos estar realmente com uma experiência viva e real na presença do Senhor. A nossa vida com Deus, ela precisa ser desfrutada na sua essência, no seu teor e com a sua abundância, como falou Jesus. Então, faz sentido a orientação de Jesus para os discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A tentação da falsa conversão, da hipocrisia, da falsa caridade, da língua desenfreada, das paixões corriqueiras, da avareza e do comodismo, são perigos que atrapalham a nossa vida com Deus. E quantas pessoas estão paradas pelo meio do caminho porque pensavam que estavam, quando na verdade eram dominados por alguma dessas práticas. Então nós precisamos ficar atentos com oração e vigilância para não somente ver, mas também discernir as coisas que acontecem e que procuram ocupar lugar no nosso coração e termos o comprometimento com o Senhor, de lealdade, temor e fidelidade com Ele. E como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. E a vida, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, vigiar e orar para não entrar em tentação significa estar atento, estar alerta para estas situações que se relacionam como que perigos que atrapalham a nossa vida com Deus e não nos deixar levar por esse estado de coisas, pelo comodismo, pela avareza, pelas paixões, pela língua desenfreada, pelo falso amor, pela hipocrisia e pela falsa conversão. Tudo isso deve ser abominável nós devemos abominar e reprovar esse estado de coisas, mas devemos zelar, vigiar e orar e com cuidado prestar atenção à nossa conversão genuína e verdadeira, a transparência na comunhão com Deus, o amor sincero e verdadeiro, as palavras que podem produzir edificação, contentar-nos com o que o Senhor nos deu e não nos deixar levar pelo comodismo,
mas procurar estarmos atentos e ativos diante da presença do Senhor. Então, que tenhamos cuidado com estes perigos que atrapalham a nossa vida com Deus. Sejamos vigilantes, atentos e prudentes, para não se deixar levar e não cair em nenhuma destas armadilhas que podem atrapalhar a nossa vida com Deus. Zelemos por ela com graça e amor, com responsabilidade, e com certeza vamos desfrutar da presença de Deus com esta vida abundante, frutífera, poderosa e espiritual. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.